Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. O Vasco já após vencer o Paysandu na Copa do Brasil por 2-0 com 2 gols do Cláudio Spinelli, o Vasco está se preparando agora para enfrentar o Corinthians no Brasileirão e reencontrar o seu antigo técnico, Fernando Diniz. Vamos para as novidades do Vascão, aqui você acompanha tudo sobre o Vasco. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos com precinho para você comprar. Bora pro vídeo. São assim, um discurso meio furado, os jogadores têm que querer chegar até aqui, me perdoa, mas esse negócio na entrevista coletiva, depois de uma derrota, você querer falar de jogadores, eu acho que você está transferindo uma responsabilidade. É normal um treinador trazer para ele, né? Jogamos, nós perdemos uma grande equipe, mas não eles perderam. A partir do momento que você começa a falar dos jogadores, soa mal. E jogador não gosta desse tipo, não. E o Renato, franco, direto. E ele tem toda a razão. É um campeonato para Flamengo e Palmeiras. Agora, os demais vão brigar aí pela terceira posição para baixo. É isso aí. O restante tem que querer ser terceiro colocado. Está se desenhando isso, está se encaminhando para isso. E é isso que nós vamos ter um campeonato mais uma vez com os dois, sem surpresas. Sem surpresas. E já começam a ganhar gordura nisso aí. Porque o que está mais próximo está brigando com ele mesmo, que é o São Paulo. É isso. Quem está mais próximo é o São Paulo, está brigando com ele mesmo. Então, e esse jogo em si, essa vitória do Vasco, hein, Duílio? Foi um bom jogo, O Paysandu me surpreendeu, né? Surpreendeu pela vontade, pela disposição, pela maneira de jogar, pela maneira que encarou o jogo, respeitou o Vasco, mas não se acovardou, foi para ganhar o jogo. O Vasco, claro, é uma equipe de primeira divisão, estava com o jogo mais ou menos controlado, sabendo o que estava acontecendo, e no segundo tempo fez valer a sua categoria, o seu nível de equipe de primeira divisão contra uma equipe de terceira divisão, uma equipe de Série A contra uma equipe de Série C, os valores, e foi criando situações e deu no que deu. 2-0, 2 gols do Spinelli, um centroavante que está sempre ali, está sempre dentro da área, aquilo que todo treinador sonha ter um atacante dentro da área que faça gol, e ele faz. Acho que o Vasco está começando, se der mais oportunidades para ele, acredito que ele pode virar o atacante que o Vasco estava procurando, porque ele é muito bom de cabeça e é um jogador combativo. E o Vasco fez a parte dele, 2-0. O Renato dizer que é um placar não, é um bom 2-0, é um bom placar. O Paysandu vai ter que correr muito. O Vasco é que tem que respeitar o Paysandu e botar uma equipe que chegue lá e dê conta do recado, que o Paysandu não tem nada a perder, quem tem é o Vasco. E é aquilo que você vem falando, Edilson, olha o terceiro gol do Vasco. Não dá para gritar gol porque o VAR chamou. Então é um gol que fica entalado na garganta. Ele deu falta do Eu não consegui achar essa falta do Rojas. É porque o VAR procurou um puxão de camisa dentro da área. Eu acho que o Rojas puxa a camisa do jogador do Paysandu, isso desloca o jogador que cai. Então, a tal da interpretação. Se fosse o contrário, seria pênalti. Então, ele anulou, já estava 2-0, ele anulou, mas foi um bom jogo. O Vasco no segundo tempo melhorou um pouco, jogou, as substituições foram boas, inclusive por um controlezinho de carga de alguns jogadores, porque tem jogo agora no domingo contra o Corinthians, um jogo dificílimo, e eu acho que está se encontrando. Ele viu que nessas situações vamos priorizar o brasileiro, mas sem deixar de lado as outras competições. É isso que a gente tem que entender. Eu acho que o recado é esse. Você vai priorizar uma competição, mas eu não vou deixar de lado as outras, porque toda competição me dá direito a alguma coisa. Então, vamos tentar ganhar. Agora,
ele acabou falando uma coisa e dentro do campo botou um time muito... Porque se ele não veio com aquele time ontem, ele ia ter problema. Com certeza, ele botou um time competitivo. Ele botou um time que competiu o jogo todo, que brigou o jogo todo. E tem um jogador que vem se sobressaindo, que é o Puma Rodrigues, que está numa fase muito boa. Sabe, ele voltou dessa parada FIFA, lá da seleção, muito bem. Então, acredito que são momentos, são fases, e o treinador tem que saber gerir essas fases. Tem jogadores crescendo. Ontem, novamente, o Adson entrou muito bem no jogo. É um jogador que, sabe, bota fogo na equipe do Vasco, joga para frente. É um jogador que tem visão para frente. Tem uns jogadores que estão meio cansados, que o Thiago está um pouco cansado por esse vai e vem naquele meio de campo ali, que tem que correr. O jogador de meio de campo hoje não pode trotar, não, tem que correr. E correr muito atrás da bola, na marcação, na manutenção da equipe no ataque. E ele é o capitão. Então... não pode ficar chamando a responsabilidade de tudo para ele, tem que dividir, mas o Vasco ontem mostrou que se conscientizar, eu acho que é tudo uma conscientização. Se conscientiza que o brasileiro é importante, mas não vou deixar de lado as outras competições. Agora, o Renato aprendeu com aquele time que ele botou na Sul-Americana e aprendeu para não jogar fora também a Copa do Brasil, né? É isso. E acho que ele tomou a lição. E o time do Vasco foi um time aguerrido, com vontade, foi um outro time ontem, foi um time muito legal. A gente não via isso fora, né? E o engraçado é que eu tenho dito muito isso aqui, que o Vasco, quando começa ganhando, ele perde. E quando começa perdendo, ele ganha. Ontem ele começou ganhando e ganhou o jogo. E ganhou bem. Ganhou bem. O terceiro gol até agora eu não consegui achar aonde é que estava aquela falta. Não consegui achar. Foi um puxão de camisa. Ontem foi um puxão de camisa. Você chegou a ver? Não. Eu vi várias vezes. O VAR mostrou e trocentas vezes. E tem um lance de trás que ele estica a camisa de jogador. Hoje a camisa estica muito. Então ele puxa por trás aqui assim. Eu acho que isso aí fez com que o jogador do Paysandu perdesse o equilíbrio. Então acho que foi uma falta. Mas eu não sei se fosse ao contrário, seria pênalti. Acho que 2-0, o juiz não sei se ponderou. Eu não sei como é que é essa situação lá dentro de campo. Essa situação que os árbitros criam. Então, vamos esperar que a vontade do árbitro é soberana e o VAR não continue achando coisas, porque eu vi um comentário sobre, mas também procurar na câmera lenta. Pô, se você tem o objetivo procurar, se não houve uma infração, tem que usar tudo que você tem. Câmera lenta, câmera que aproxima, poxa. Nós estamos aqui num debate, não é num monólogo, né? A última infração, então, foi quando ele puxou a camisa. Puxou a camisa e aí o jogador cai e ele toca para trás. E a primeira infração foi feita pelo zagueiro em cima dele. Ele ganhou esse lance porque o zagueiro tenta puxar ele e não consegue. Ele é mais forte que o zagueiro. Aí isso também me causa muita impressão. Porque aí eu te pergunto, se a primeira falta foi feita pelo zagueiro, ele automaticamente, me parece que era o último homem ali, né? Depois ele vai lá e joga para trás para ser feito. Porque ele ganhou o lance, por isso que não foi. Ele não configurou uma queda. Se ele cai quando o zagueiro puxa. O zagueiro é ser expulso. Ser expulso e pênalti. Então você penalizou o Vasco 2 vezes. 2 vezes. Não deu a falta. Não deu a falta, não expulsou o zagueiro e anulou o gol. Anulou o gol. Então você. Olha o lance de novo, olha lá, os dois. Olha lá. Foi fora da área. Não, ele foi fora da área, olha lá, ele cai. E ele está indo em direção ao gol. E ele cai. Aquele momento que ele cai, ele puxa a camisa. E fica ali. Agora, o que me causa impressão nesse gol anulado é que o árbitro está ali. Quer ver? Olha, o árbitro está correndo. Olha só, ele vai em direção ao gol. Ele está pertinho, olha lá. Quando vai em direção ao gol, é o último homem. Ali, agora ele vai puxar. Puxou a camisa. Entendeu o que eu quis dizer? Ele cai, é o último homem, ele cai. Só que o árbitro está ali pertinho, está vendo o lance, ó. Ou chegou no fim. Não chegou no fim, ou fica esperando de longe para ver o que vai acontecer. Porque é muito simples. Atacante que toma a frente do zagueiro, se o zagueiro não fizer falta, não der o seu jeito, a bola vai parar dentro do gol. Então, olha lá, ele já foi torto no lance, perdeu a frente do lance. O atacante ganhou, o Rogers é um belo de um jogador. E, sabe, o outro, então, aquilo ali é toque de sinuca. E ali ele tinha que ter parado a jogada.
Olha lá. Ele puxa. Olha lá, ali que ele cai. Acaba caindo. E você percebe que não foi pela camisa, foi pela alguma batida do pé. Você olha por baixo, você vê que a bola... Também. Ele cai por conta do choque embaixo. Também, mas ele deu... sim. Que foi o puxão. Eu entendi porque perfeitamente. O VAR mostrou que houve um puxão. Tem gente que diz assim, mas esse puxão na camisa dentro da área não configura uma infração porque não desloca uma pessoa. Eu não sei como é que funciona. Se você está correndo e alguém puxa a tua camisa, impede você de fazer alguma coisa. Para mim é falta. O que eu discuto, eu entendi perfeitamente o que você quer dizer, mas o que eu discuto é que primeiro ele foi agarrado. Fora da área. Ali teria que ser dado falta. Ele não deu. Aí não deu a falta, não deu a expulsão, porque ele estava indo em direção ao gol. Ele deu vantagem. Mesmo na diagonal, mas ele era o último homem e estava indo em direção ao gol. Então, se ele dá a falta... Porque os dois estavam ele deu a vantagem, disputa da bola. Ele não deu a vantagem? Deu a vantagem. Aí depois ele marcou a segunda falta, que foi feita pelo atacante. Pelo atacante. Então ele errou 2 vezes contra o Vasco. Mas, o árbitro está sujeito a isso, né? Agora eles são profissionais, né? O árbitro sim, mas o VAR com a imagem... mas o VAR também é profissional. Né? É verdade. É verdade. O VAR também Daqui a 3 semanas o jogo dá volta e o Vasco ganhou de 2-0 do Paysandu lá. Vai ser no Caldeirão de São Januário. Sem atingir as expectativas, Matheus França tem futuro indefinido no Vasco. Emprestado até junho deste ano, o jogador de 22 anos não conseguiu provar o seu valor e não conquistou espaço com o técnico Renato Gaúcho. Dessa forma, o atacante não deve permanecer no Gigante da Colina após o fim do empréstimo. Matheus França chegou com o aval do técnico Fernando Diniz, contudo não conseguiu conquistar espaço com o treinador. O jogador teve dificuldades com a adaptação, o que o prejudicou na disputa por espaço. Com a troca do treinador, havia expectativa que a história mudasse. No entanto, não aconteceu. Ao todo, soma 6 jogos em 2026. Contratado no ano passado, Matheus França chegou por empréstimo junto ao Crystal Palace da Inglaterra até junho deste ano. O acordo não contempla opção de compra, apesar das expectativas, o jogador não conseguiu se firmar no retorno ao futebol brasileiro. Afinal, foram apenas 25 jogos e nenhuma participação em gol, com média de 23,5 minutos em campo por partida. Revelado no Flamengo, Matheus França subiu para o profissional em 2021, no ano seguinte integrou o elenco do time campeão da Copa do Brasil e Libertadores. Ao todo disputou 54 jogos, marcou 9 gols. Em junho de 2023, o rubro-negro vendeu o jogador ao Crystal Palace da Inglaterra por 20 milhões de euros, 104 milhões de reais. Por lá foram 19 jogos, 1 gol e 2 assistências. Essas foram as notícias do Vasco. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.